Olá, sou Natan Mendes, professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Estou aqui para lhes contar sobre o desenvolvimento do projeto Domus, iniciado há mais de 15 anos, fruto de desenvolvimento de pesquisa tecnológica para a construção de um software que alavanque o processo de etiquetagem de eficiência energética e edificações em todo o Brasil. E uma outra condição de contorno importante é a condição de contorno presenciada com o Sol. Por exemplo, ao nascer do Sol, nós observamos aqui um efeito importante de radiação de onda curta que está presente nessa edificação. Então, essa radiação de onda curta ela incide nas superfícies opacas, aí o efeito da absortividade é super importante, lembrando que superfícies claras possuem uma absortividade parâmetro alfa pequeno, uma superfície escura, um alfa alto. Esse alfa, quanto mais alto, mais escura a parede, maior aproveitamento dessa radiação solar. Essa radiação solar então incide nos elementos opacos e também elas passam através dos elementos translúcidos. Isso deve ser calculado na simulação higrotérmica energética de edificação a cada passo de tempo. Por exemplo, aqui nós podemos visualizar que o norte está indicado para lá, essa superfície então está para o leste. Com o nascer do Sol, essa superfície leste está apoiando mais Sol, a norte também, e ao longo do dia, com o deslocamento do Sol, a fachada norte recebe muito Sol, ela recebe Sol desde manhã até o final da tarde, isso ocorre muito no Brasil, principalmente a baixa latitude, e, por fim, a fachada apontada para o oeste, então ele está recebendo Sol no período vespertino. Então aqui nós vamos exemplificar o que é feito numa edificação para que o usuário consiga melhor selecionar seus parâmetros. Então aqui está representada uma zona térmica, uma zona higrotérmica. O que é uma zona térmica, uma zona higrotérmica? É um determinado conjunto de ambientes, pode ser um ambiente único, um conjunto de ambientes, que possui características semelhantes e que o usuário pode interpretar como aquele ambiente possui uma determinada temperatura, por exemplo, que vai ser controlada por um termostato de um determinado equipamento de climatização. O usuário pode dividir uma edificação em diversas zonas climáticas, zonas térmicas. E quanto maior for esse processo de divisão em subzonas, mais cara é a simulação, mais longa é a simulação, porém mais precisa. Então aqui dentro está representada a zona térmica, em que se tem a temperatura interna e a umidade relativa interna. E a preocupação, então, no desempenho higrotérmico da edificação é conhecer essa evolução ao longo do tempo, tanto em termos de temperatura como de umidade. E se nós olharmos aqui, então, fazendo um balanço de energia, um balanço de massa no interior aqui, nós temos, então, o balanço para a zona, temos de energia, que toda a energia transmitida através do envoltório da edificação. Então, nesses eixos aqui, então, nós temos que a física das edificações serve, então, como um modelo apresentado para avaliar o desempenho da edificação, definidos a partir de dados de entrada, que são o que nós queremos simular. Aqui, então, nesses dados de entrada, nesse eixo de dados de entrada, nós possuímos, num primeiro elemento, o primeiro dado fundamental de entrada é a própria edificação, a geometria da edificação, as zonas térmicas dessa edificação, como é que são divididos os elementos construtivos que fazem parte do envoltório da edificação. Lembrando que o envoltório é o que divide a parte interna e a parte externa da edificação, então possuem elementos tanto opacos como elementos translúcidos, e o próprio sombreamento, que é fundamental para o bom desempenho higrotérmico energético da edificação. Aqui nós temos então ganhos internos, que é a partir então do que é gerado dentro dessa edificação, a parte de equipamentos, geração de vapor, iluminação, os ocupantes, o mobiliário. Aqui ainda como dado de entrada principal nós temos os sistemas responsáveis pela climatização da edificação, também conhecido pela sigla em inglês HVAC, de Heating, Ventilation and Air Conditioning. Nós temos então aqui o condicionamento de ar, com sistemas diretos e sistemas centrais, o aquecimento elétrico, a ventilação mecânica, o resfriamento evaporativo,
todos, então são modelos presentes no software. Bom, vamos fazer agora uma demonstração do software Domus Procel Edifica, apresentando desde os pontos básicos para a entrada de dados geométricos, como até obter os resultados de simulação e a própria etiqueta de conservação de energia.